E a palavra do Senhor hoje, para a minha e para a tua vida, encontra-se no livro de Mateus, o capítulo 7, do versículo 24 ao 27, onde nos diz a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, será igual ao homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre uma rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Esta é a palavra que o Senhor tocou em meu coração para que nós pudéssemos meditar no dia de hoje. Que Deus nos deixa aqui bem claro em sua palavra que é aquele que ouve a palavra do Senhor e as pratica, esses são considerados pessoas sábias, porque essas pessoas elas têm prudência. E a casa dela, que é a nossa casa, que somos nós, somos a casa, o corpo de Cristo, nós estamos alicerçados, firmados na rocha de Jesus Cristo. Aqui Deus está querendo falar daquelas pessoas que começam bem na igreja, lendo a palavra do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, mas por não vigiar, cai nas tentações desse mundo. Se desvia do caminho do Senhor. Por isso Deus nos diz: não olhai para a direita nem para a esquerda, porque o meu foco e o teu foco é os céus. O nosso foco está em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aquele que não estiver firmado na rocha de Jesus, esse pode cair. E como nos diz aqui, que a casa, aquele que não era sensato, era insensato, né? Ele não edificou a sua casa sobre a rocha, e sim sobre a areia. Quando veio os ventos são as tribulações que todos nós passamos nessa vida. Todos, sem exceções, passamos por tribulações. Mas quando passamos pelas tribulações, quando Jesus está no nosso barco, não há vento que nos derrube. Como derrubou a casa que foi edificada na areia. Porque esta casa, ela não foi edificada na rocha de Jesus. A casa que somos nós, se eu e você não tivermos edificados, na rocha de Jesus Cristo, se o nosso foco não for Jesus, se nós nos desviarmos para outras coisas, passar a amar as coisas desse mundo, passar a ouvir pessoas que não têm o mesmo propósito que o seu, que é de servir a Jesus. Porque tem um ditado que diz: me diz com quem tu andas, que eu direi quem tu sois ou quem tu serás. Então esse ditado ele não é à toa. É através das tuas amizades que tu terá um futuro igual ou parecido com aqueles que você convive. Então Deus aqui ele está nos alertando quando ele nos diz: cuidai, orai e vigiai, para que tu não perca a tua coroa. Na palavra dele nos diz isso. Porque Jesus está nos alertando porque ele sabe quantos
já caíram por amizades, por se desviar do caminho de Cristo, nem que seja por um instante, para viver as coisas desse mundo, e não conseguiram voltar mais para a presença do Senhor. Por isso é tão importante nós estarmos com essa comunhão com Deus, com essa comunhão, com a nossa lamparina acesa, com as nossas orações em dias, a nossa comunhão com Deus, nos santificando, porque nós somos carne, somos fracos. Então, se não buscarmos força em Jesus para termos essa santificação, não tem esse santarrão ou santarrona, ou esse fortão ou essa fortuna que não possa cair. Não existe esse super crente. O que existe são pessoas que temem a Deus e buscam a santificação através de Jesus Cristo, em oração e fugindo da aparência do mal. Porque a palavra do Senhor nos diz: foge da aparência do mal, que o diabo fugirá de vós. É assim que acontece, porque ele trabalha com legalidade. Então, se eu nem você não der legalidade para ele, não tem como ele entrar na nossa vida. Quando ele oferece os banquetes que ele oferece, nós devemos fugir do banquete e dizer não, porque aquele que teme a Deus e que sabe o caminho que leva a aceitar os banquetes do inimigo, esse foge e corre para os pés de Cristo, para que ele possa nos fortalecer, para que possamos ter força, perseverança, para continuarmos na presença do Senhor. Porque só Jesus pode nos fortalecer. Só a nossa comunhão com Ele nos torna sábio e nos torna resiliente em todas as áreas de nossa vida. Então, que eu e você hoje possamos meditar nessa palavra e que a minha casa, que é o meu corpo, a tua casa, que é o teu corpo, que é a casa de Cristo, onde o Espírito Santo de Deus habita, possa estar alicerçado na rocha de Jesus Cristo. Amém?